Olá, seja bem-vindo ao Univarsity Debate, que a prática de atividades físicas aliada a uma alimentação correta faz bem à saúde, isso não é novidade. Mas o que muita gente não sabe é que existe uma área de estudo chamada de nutrição esportiva, que é fundamental para auxiliar atletas. Nessa edição, nós convidamos o professor do Colegiado de Educação Física da Universidade Federal do Vale do São Francisco, Bruno Otávio de Lacerda Abraão. Com a gente também está a nutricionista Caroline Andrade. Muito obrigado pela presença de vocês. Convidamos o professor de Educação Física e a nutricionista para fazer esse bate-papo, justamente essa relação da nutrição com o esporte e a educação física. E para começar, eu queria saber se a nutrição esportiva é um campo novo de pesquisa. A gente ouve falar muito ultimamente sobre nutrição esportiva. E a dúvida é um campo novo ou já se falava mais nisso e a gente não conhecia? Esse campo não é um campo novo, ele já vem de vários anos, pesquisas vêm acontecendo há muitos anos atrás na nutrição esportiva. E, no entanto, agora é que a nutrição esportiva ela vem tendo um boom, mas pelo acesso à informação que está maior, as pessoas estão mais curiosas e agora todo mundo querendo fazer atividade física, querendo se cuidar, então estão buscando mais essa área de conhecimento. Seria um auxílio, ou seja, quando mais é divulgado o papel do esporte para a saúde, mais as pessoas estão se interessando também, seria essa a ideia? Tem a parte da saúde, que as pessoas estão atrás, tem a parte da performance, melhorar, tem a parte da estética, que também está envolvida nos praticantes de atividade física, que também procuram uma alimentação específica para melhorar esse desempenho durante o treino. Inclusive foi um dos temas de debate que a gente fez aqui sobre culto ao corpo, a gente já comentou um pouco sobre esse assunto. E dentro da história dos atletas, essa questão de você aliar uma boa alimentação ao preparo físico também é algo já bem antigo. A gente comentou no outro debate que já tinha essa história de ter um corpo saudável, de ter um corpo atlético, mas esse uso do exercício físico, da alimentação, é algo antigo ou é algo novo dentro da educação física? Assim? Bom, historicamente, com o tempo uma preocupação e uma qualificação do esporte moderno, né, em busca de melhores resultados, né, o corpo de profissionais das diversas modalidades esportivas começaram a identificar a necessidade de diferentes profissionais de qualificar, né, áreas específicas relacionadas ao esporte. Né? Então, essas equipes identificaram áreas como a psicologia, a preparação física e a própria nutrição como áreas importantes nesse processo da alimentação, né, de fornecer energia e alimentos adequados tanto para a prática de atividades físicas, esportivas, quanto também de alimentos mais adequados para a sua recuperação. E aí eu já aproveito para fazer outra pergunta, né? Essa preparação dos atletas, ela mudou muito dentro da história? A gente hoje vê uma preocupação bem maior nessa preparação. O que é que mudou com o tempo? Essa formação, inicialmente, era uma formação mais intuitiva, né? Não, era às vezes muito prática, não tinha um conhecimento que alicerçasse o porquê que eu vou trabalhar determinada variável. Né? Faltava conhecimento sobre Exato, é onde que eu estou querendo chegar. Né? Então, a educação física ela surge enquanto uma área do conhecimento que vai pensar cientificamente, né? Operando através das ferramentas do conhecimento, os diversos recursos e as diversas possibilidades no sentido de qualificar o rendimento de um determinado atleta em determinada modalidade esportiva. Então, é uma questão com a preocupação com o conhecimento. E para esse conhecimento, né, que seja reconvertido em termos de melhora dos resultados, diversas áreas do conhecimento, né, a nutrição, a psicologia, a educação física, né, a própria medicina, né, vão contribuir com seus olhares para poder pensar, em última instância, aquilo que se quer, que é o rendimento do atleta ou a qualidade da atividade física de um praticante no seu momento de lazer. A nutrição esportiva, como é que esse trabalho com o atleta, como é que vocês fazem? Como é essa orientação? Primeiro, nós avaliamos
o atleta como um todo, a composição corporal, o consumo alimentar que ele vem tendo e algumas outras questões. E a partir disso, nós elaboramos um plano alimentar. O plano alimentar do atleta é muito diferente do plano alimentar de uma pessoa comum. Porque, por exemplo, uma pessoa comum, normalmente, consome aí em torno de 2.000 calorias. Já um atleta, ele consome de 4.000, 5.000 calorias. Então, isso é algo muito mais elevado. Então, a alimentação ela deve ser muito mais diferenciada. Às vezes, tem que recorrer a suplementos alimentares para chegar a esse valor. Então, muito se tem para ser avaliado. Então, dentro desse processo, a gente pode dizer que o atleta, você fala muito sobre uma avaliação, então tem que conhecer a necessidade dele, o tipo de esporte, ou seja, cada necessidade você fazer uma dieta diferenciada, por exemplo. Exatamente. Essa é a ideia. A cada especialidade. Cada tipo de exercício, ele vai demandar uma oferta diferente de alimentos, de nutrientes, e a forma com que ele vai consumir esses alimentos, por exemplo, se vai ser 30 minutos antes do treino, da competição, se vai ser 1 hora antes, 2 horas antes, se vai ter uma alimentação durante o exercício, tudo isso vai depender da modalidade. Interessante que essa questão do tipo de alimentação que você fala aí com relação ao tempo, né? Ela também interfere no resultado. Às vezes um atleta ele tem que estar preparado, digamos, não muito cheio de repente. Exatamente. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Algumas recomendações como evitar consumo de fibras e gorduras, seriam os lipídios, para evitar esse desconforto gástrico durante o exercício também, físico. Então, meio que aquele cansaço, quando você come gordura demais, dá um cansaço no corpo, seria isso? Porque quando a gente come, nosso sistema nervoso parasimpático é ativado. Então, o sistema nervoso simpático é que deve estar ativado no momento do exercício. E se a gente come algum alimento muito próximo, pesado, o parasimpático vai estar agindo ali, o que não é interessante. Então, ele vai perder um pouco do desempenho. Professor, a gente fala um pouco sobre a educação física, o ensino na universidade, por exemplo. Há alguma área mais específica para a preparação de atletas na educação física ou o ensino de educação física ele independe disso? Ele é para a preparação da pessoa normal e lá dentro as pessoas se especializam? Como é? Não, a educação física ela é uma área do conhecimento com vários campos e várias áreas e especificidades de atuação, né? Essa discussão mais sobre a nutrição esportiva, sobre o rendimento, né? É um campo da educação física que mais se inclina, vamos chamar assim, da área de atuação do bacharel em educação física, né? Que vai trabalhar com a vivência, a iniciação, a prática, a orientação de atividades físicas, esportivas, em espaços não formais, né? Em espaços de educação não formais. O campo do licenciado da educação física, que é uma outra habilitação da educação física, é, por excelência, o espaço da escola, né? Então, essa área do conhecimento, né, que a gente conhece como educação física, ela vai trabalhar com as práticas corporais, né? E essas práticas corporais foram historicamente criadas pelos humanos, né? Passadas entre as gerações. E essas práticas, elas estão em diversos âmbitos. Quando essas práticas acontecem na escola, né, existe ali um profissional habilitado para trabalhar pedagogicamente com o ensino dessas práticas. Esse profissional é o licenciado em educação física. Quando essa vivência, a vivência dessas práticas corporais, ocorrem em lugares diferentes da escola, e aí com as especificidades desses diversos lugares, seja uma iniciação esportiva, seja uma academia, seja um clube, aí esse é um campo do bacharel em educação física, que vai trabalhar, né, pode-se trabalhar com a iniciação esportiva, a iniciação das diversas modalidades esportivas, quanto na busca pelo rendimento, né, pela busca do rendimento, da performance, também como uma das áreas de intervenção do profissional de educação física.
Muito bem, inclusive a gente tem aqui no Universo Debate um espaço que as pessoas tiram dúvidas. A gente vai conferir agora algumas perguntas feitas aos nossos entrevistados. Quais os benefícios da alimentação correta para quem pratica atividade física? Quais alimentos dão mais energia aos atletas? Pois é, nós conferimos agora as perguntas e eu vou já passar para a nutricionista. E uma delas é o seguinte: alimentar corretamente, ela ajuda na prática de atividade física? Qual é essa ajuda aí que essa alimentação correta ela traz? Bem, são inúmeros os benefícios. Vai ajudar tanto no rendimento, melhorar o rendimento de quem está fazendo o esporte ou da atividade física. Vai ajudar na perda de peso, perda de gordura, vai ajudar no ganho de massa muscular, vai melhorar a imunidade, até mesmo o funcionamento intestinal vai melhorar bastante. Então, são vários os efeitos positivos. A outra pergunta diz o seguinte: quais são os alimentos que dão mais energia aos atletas? Os carboidratos vão estar em alimentos como raízes, como a batata doce, macaxeira, batata. Vão estar em massas, preferir massas integrais, como macarrão integral, cereais, arroz integral, porque esses integrais eles vão fornecer uma energia gradativa, não vai ser de uma vez só. Quando fornece uma energia muito rápida, pode acontecer um efeito negativo para o praticante, porque vai fornecer uma energia rápida e vai cair muito depressa, então pode acontecer uma hipoglicemia. Então isso não é interessante, então é interessante fornecer carboidratos continuamente, que aí vão entrar aqueles carboidratos de baixo a médio índice glicêmico, que aí entra a batata doce, a macaxeira, o arroz integral, o macarrão integral, a aveia, todos esses são alimentos fonte em carboidrato interessante para quem treina e para outras pessoas também. Né? Então é o seguinte, a gente tem aqui uma nutrição esportiva muito ligada ao educador físico ali próximo, né? Aqui na universidade, como é que é o trabalho da universidade aqui hoje? Você falou que há duas linhas de educação física. Para quem está acompanhando a gente, fala um pouquinho sobre o curso dentro da Univasf, o que é que vocês têm de projetos, o que é que vocês trabalham, como é que é? Uma das formas, então, da gente comunicar com a comunidade, né, é através das atividades de extensão, né? Então, o Colegiado de Educação Física dispõe de uma série de projetos de extensão, como capoeira, como tênis, como judô, como handebol, né? Que são práticas corporais, né? que os professores, cada um dentro da sua área do conhecimento, né? E com os temas da educação física que têm inclinações de estudo, não é? Então, esses professores, né, oportunizam diversos projetos de extensão nas dependências do colegiado, né, com a finalidade de fomentar a vivência dessas práticas e também ser um espaço de desenvolvimento de estudos, né, de ampliar os conhecimentos dessas práticas corporais em diálogo com a comunidade, que serão reverberados para o ensino junto aos alunos do curso de Educação Física, né? Então, a presença desses projetos de extensão contribui para que os alunos também do curso de Educação Física trabalhem acompanhando os seus professores, tendo um espaço, tendo um momento para poder aprender a ensinar, né, a dialogar com a comunidade, a tratar pedagogicamente um determinado conteúdo, e aí contribuindo então para a formação do aluno do curso de Educação Física, dependendo da formação que ele esteja cursando, se o bacharelado ou a licenciatura. O tripé do fazer universitário, ele se sustenta no ensino, na pesquisa e na extensão, não é? Então, a fim de atender a essa demanda do fazer universitário, o Colegiado de Educação Física, ele dispõe de uma série de projetos de extensão que, de forma em conformidade com as atribuições e a formação do profissional de educação física, a gente trabalha
fornecendo a vivência de várias práticas corporais, como a capoeira, como o judô, como o basquete, como o tênis, né? E também práticas que não são práticas esportivas, como o pilates, como ginástica, né? A gente procura atender a diversidade de públicos, desde as crianças até aos idosos, naturalmente para as pessoas de várias idades, né? Então, a extensão acaba sendo esse diálogo, né? Esse canal de diálogo da universidade, através dos seus professores, em diálogo com a comunidade, né? Então, o espaço da extensão fica sendo o espaço da gente colocar, vamos chamar assim, em prática, né, todos os conteúdos teóricos que são discutidos no âmbito de sala de aula, né? O momento da extensão é o momento de praticar, de vivenciar esse conteúdo em diálogo com a comunidade, desenvolver pesquisas, né? Essas pesquisas que vão qualificar a intervenção docente, né? E a qualificação do conhecimento, fazendo-se, então, a reconversão de todo esse saber para a comunidade, né? Em diálogo com o conhecimento e com o ensino. E aí, esse ensino, ele contribui, acaba sendo mais um agente, esse momento da extensão, mais um lugar, um momento em que a formação do profissional de educação física vai ocorrer, né? Então, o momento da extensão é o momento de aprender a ensinar, né? Quando o aluno vai, orientado por um professor, né, vivenciar, tratar pedagogicamente esse conteúdo, essa prática corporal que está sendo vivenciada com a participação da comunidade. E aí também entra, exatamente onde eu queria chegar, que entra também a orientação, dizendo no sentido da pessoa se alimentar bem, para participar da atividade física ele tem que estar bem alimentado de forma correta também, né? Não é que é nutricionista, mas o educador físico ele também entende disso, dessa área de orientação, mas meio que eu diria, não seria bem uma orientação, seria um incentivo a pessoa se alimentar de forma correta. Certamente. Embora a gente tenha que deixar muito claro, né, que embora sejam áreas do conhecimento muito próximas, né, a educação física, a nutrição, né, ou seja, a educação física é a vivência do exercício, né, a prática do exercício, né. É claro que para esse exercício ser praticado, ele precisa de um combustível, ele precisa de nutriente, né? Então, as áreas do conhecimento, nesse momento, elas se estreitam. E do ponto de vista ético, é necessário saber até onde a gente pode ir e até onde a gente não pode ir. Então, no âmbito da educação física, é claro que nós sabemos que antes de uma prática de exercício, antes de uma prática, de uma vivência, a gente não deve ir em jejum, não é? Então, sabemos que uma alimentação com uma fruta, né, nesse momento é mais adequada, mas não está no âmbito da nossa formação prescrever uma dieta, né, dizer que antes ou prescrever um cardápio que de manhã você deve se alimentar com isso, na hora do almoço dessa forma. Não, né? A educação física ela se preocupa com a prescrição de exercício, né? E a nutrição com os alimentos que poderão ser prescritos em diversos momentos de uma dieta realizada no dia. E era bem que eu queria chegar mesmo. Então, assim, o professor de educação física ele trabalha a sua área específica, a alimentação também. E eu queria saber o seguinte, já que a gente faz esse gancho aqui, como é esse diálogo? Muitas vezes o nutricionista ele pode conversar com o educador físico para entender como é que ele está tratando o atleta, como é que acontece esse diálogo para ninguém entrar na área do outro, digamos assim. O melhor, o ideal é que os profissionais eles conversem. Infelizmente ainda existe um pouco desse distanciamento entre os profissionais. No entanto, aqueles que trabalham juntos, eles têm muito mais sucesso. Então, se o nutricionista souber como está sendo o treino daquele paciente, então ele vai ter muito mais sucesso na sua prescrição, porque ele vai saber exatamente do que é que o paciente está precisando. Então, como é que ele vai saber? Conversando com o profissional de educação física que está avaliando o paciente ou o cliente, né? Então, o cliente ele não vai saber informar exatamente qual é a intensidade que ele está trabalhando, ele não vai saber explicar da forma correta. Então, o melhor é que haja essa conversa, até ligando mesmo para o profissional, perguntar quem está acompanhando
e ter essa conversa. É o ideal. Quais são os riscos para a saúde de quem não se alimenta bem, no sentido do atleta? Ele pode sofrer o quê? Quando ele começa uma atividade física forçada e ele não está alimentado corretamente? Olha, o atleta, ele pode chegar muito mais rápido à fadiga, ou seja, ele não vai conseguir executar de uma forma correta a modalidade dele. Ele pode ficar doente com mais facilidade, então a imunidade dele vai diminuir bastante. Então isso não é interessante, porque aí tem todo o processo de recuperação, que é mais demorado. E o desempenho mesmo que vai cair. Às vezes ele até consegue executar a prova, mas ele vai executar, talvez se for uma corrida, em um maior tempo. Então são vários problemas que podem acontecer aí. Ainda há muita confusão entre o educador físico e o nutricionista. O senhor comentou que não pode misturar essas áreas, apesar de serem muito estreitas e dialogarem. Quando vocês fazem na área de ensino, os alunos eles comentam sobre isso, há algum tipo de discussão? O que é que o senhor avalia? Certamente, né? Certamente. Os alunos, e até rememorando o nosso programa anterior, né? Naquela ambição de um corpo perfeito, né? Muitos desses alunos trabalham em academias, na verdade, trabalham em lugares de apelo estético, né? E aí é um convite para uma porta de entrada para prescrição de suplementação, né? Em outros momentos, né? Em casos mais graves de esteroides anabolizantes, né? Então, e é importante dizer que pelo fato de dessas áreas serem estreitas, né, muitos profissionais de educação física vão fazer curso de especialização, mestrado, doutorado no âmbito da nutrição e vice-versa, não é? Então, não é que do ponto de vista do mercado de trabalho, né, esse mercado designar, né, quais são as competências de cada profissional, que cada profissional não possa tentar compreender de uma outra área, até para poder ter uma maior autonomia, para poder qualificar também a sua intervenção, né? Mas, do ponto de vista do trabalho, as coisas são muito bem delineadas, né? Professor de educação física, profissional de educação física prescreve exercício, nutricionista prescreve dieta, prescreve nutrição. E nas academias acontece muito isso, às vezes do educador físico ele assumiu um papel de nutricionista também, né? Sim, nas academias muitos, né, profissionais que ali trabalham exercendo a função de profissional de educação física adotam esse comportamento inadequado de prescrever algo que não sabe do ponto de vista da formação, né? Claro que que de alguma forma o conhecimento não tem dono, sim, não é? E as pessoas podem se qualificar, os livros, o conhecimento está aí. Mas do ponto de vista da formação, né, do reconhecimento de uma profissão, legitimidade para falar sobre profissional, né? Isso não é correto, não é adequado. O senhor comentou sobre o uso de suplementos, que muitas vezes eles são usados. Eu já pergunto agora para a nutricionista, uso de suplementos em exagero, ou qual o risco que ele causa a um atleta, ou a quem de repente quer ter um corpo melhor, mais, digamos, mais visível, mais bonito, como as pessoas tanto buscam ultimamente. Quais são os riscos desse uso de suplementos? Ou só tem benefícios? Existe uma infinidade de suplementos no mercado. A cada dia aparece um novo e ainda muitos deles estão em estudos. Então, estão ainda em processo de avaliação, de estudo, eficácia, efeitos colaterais. Poucos realmente são, já conhecemos que são efetivos, que não têm efeito colateral e etc. Então, existem vários, os mais conhecidos dos atletas, praticantes de atividade física. Por exemplo, existe o whey protein, a creatina, a cafeína, todos esses já vêm sendo estudados há um bom tempo. No entanto, existem aqueles que ainda estão em processo de estudo, carnitina, HMB, são vários suplementos, uma infinidade, e eles ainda estão nesse processo, então não tem como ainda afirmar que não vai fazer mal,
Tem também as dosagens, muitas pessoas exageram nas doses, querendo efeitos mais rápidos. Então, tudo isso tem, até mesmo o whey protein, que ainda muitos estudos já trazem que traz benefícios realmente, mas ele tem que também ser tomado em moderação, né? Como tudo, até tudo na alimentação tem que vir de uma forma equilibrada. Então, nada demais. Ele também pode trazer efeitos danosos se consumido de uma forma incorreta. Um bom profissional de educação física, ele vai alertar ali, né? Olha, tome cuidado, fique atento. Apesar dele não ser um nutricionista, mas ele vai estar ali orientando o cara a não cometer excesso nem de exercícios físicos, como o senhor comenta que é o papel do educador de prescrever o exercício, mas também de repente, exagerar em suplementos também, né? A prescrição de exercício é uma das preocupações do profissional de educação física, né? De prescrever o exercício mais adequado, a carga que vai ser realizada, a intensidade do treino, a velocidade, né? Então, todas essas especificidades relacionadas a uma prática eficaz, segura da atividade física, não é? Um bom profissional, ele alerta a uma pessoa que está fazendo uso de whey protein, se ele sabe, né, o que ele está tomando, a quantidade que ele está tomando, por que ele está tomando, não é? Porque, como a professora comentou, existe uma infinidade de produtos desse no mercado, inclinados com a mesma preocupação, vender. Né? Então, existe um mercado formado, o mercado da suplementação. Esse mercado se alimenta da ambição de um corpo que atenda a um determinado ordenamento estético, não é? E para, né, chegar, se aproximar desse ideário de estética, de beleza, muitas pessoas fazem uso inadvertido desses suplementos, que muitos deles, como a professora comentou, estão ainda em fase de estudos, né? Ainda os riscos, até mesmo os benefícios estão por se compreender, por se conhecer, né? Então, a questão relacionada à suplementação alimentar ainda ela é uma área de conhecimento em franco desenvolvimento e justamente por isso que deve ser visto com ressalvas. Muitas dessas pessoas, elas não têm acompanhamento profissional da nutrição. Acabam consumindo exageradamente muitos suplementos de uma vez só, vários tipos. Muitas vezes nem sabe para que serve. Muitas vezes consomem ali o suplemento porque ouviu dizer que faz bem, que faz isso, faz aquilo, mas nem sabe realmente se faz, porque não tem aquele acompanhamento e acaba exagerando no suplemento. Há também aqueles que deixam, inclusive, de comer para poder se alimentar de suplemento. Isso é importante porque o suplemento, ele não é para substituir uma alimentação. Ele está aí para complementar, para suplementar, se for necessário. Se não conseguir atingir a necessidade do nutriente pela refeição, pela alimentação do dia, aí sim recorre-se aos suplementos, mas só se não conseguir, é uma forma de suplementar e não substituir uma refeição por qualquer suplemento. Ou seja, se alimentar vem em primeiro lugar e o suplemento vem depois se houver a necessidade, né? Isso. O debate ele rende muita coisa para a gente falar, mas o nosso tempo está chegando ao final. Eu gostaria de deixar o espaço para vocês agradecerem, começando pela nossa nutricionista, das considerações finais. Muito obrigada pelo convite, adorei estar aqui. É um assunto realmente que tem muito a se falar. Gostaria de falar muito mais, mas o tempo é um pouco curto. Espero que vocês tenham aproveitado. Agradeço o convite, mais uma vez participar do programa. Sempre é importante, né, trazer para o debate temas importantes, né, como esse tema da alimentação, da suplementação, da organização do mercado, o que compete ao profissional de educação física, o que compete, nesse caso, à nutrição, né? Esse debate, ele se estreita com outras questões, como a psicologia, né? Então, ainda é um campo ainda muito fértil de estudos, de debates sobre esse assunto, né? Nos colocamos no colegiado à disposição, né? E sempre à disposição para trazer
discutir temas que sejam relevantes. Um tema que é atual, que as pessoas estão vendo aí sempre novidades no esporte, atletas brasileiros de incentivo, e que chama bastante atenção essa preocupação com a alimentação e com a prática de exercícios físicos também, né? Gostaria de agradecer a presença de vocês. Nós chegamos ao final do Universo de Debate. Muito obrigado por nos acompanhar e até a próxima edição do programa.